todos, sejam bem-vindos uma vez mais ao canal. Eu sou a Daniela Estragoti Claire. Hoje trago-vos mais um vídeo de opinião. É verdade, estamos de regresso aos vídeos de opinião. Desta vez o vídeo é sobre o livro Bullet Train, de Dr. Kotaro Isaka. Este livro foi-me disponibilizado pela ASA, a editora pertencente ao Grupo Play, a quem eu agradeço desde já pela disponibilidade para o envio, neste caso, do e-book, por isso é que está aqui só a capa, porque foi um livro enviado em formato e-book. Aproveito também, tal como disse no último e-mail que enviei, pedi desculpa pelo atraso na entrega da opinião, mas infelizmente a saúde meteu-se pelo meio e tive ali um período bastante difícil que as leituras ficaram realmente de lado. Não conseguia ler nada e avançar com leituras nenhumas. A única leitura que consegui fazer foi atrasando literalmente tudo e depois dificultou um bocadinho a situação, mas pronto, estamos de regresso sem dificuldades, sem problemas, por isso, bora lá. Então, o Bullet Train é um livro que nos fala sobre 5 assassinos. Existem 5 personagens principais: Nanao, Satoshi, ou o príncipe, Kimura, Limão e Tangerina. Ora bem, estamos a falar de 5 assassinos, todos eles que se encontram no mesmo comboio. É verdade, todos eles vão se encontrar no comboio mais veloz do mundo inteiro. Aí é que está. Shinkansen. Se eu disser mal, peço desculpa, mas eu não consigo dizer nomes em japonês. Eu juro que tento, mas nunca corre bem. Por isso, se eu disser mal, peço imensa desculpa. Eles vão se encontrar todos neste comboio e, de certa forma, todos estão ligados uns aos outros através de um outro personagem que, apesar de não aparecer diretamente, é provável, na minha opinião, pelo menos, a personagem mais central da história toda, que é nada mais, nada menos que Minagishi. Máfia é o chefe dos chefes, é o mauzão, toda a gente tem medo dele. E temos então estas 5 personagens, que são as 5 personagens que nos vão aparecer desde o início do livro, que com o passar do tempo nós vamos perceber que eles estão relacionados uns com os outros. Inicialmente nós vemos 3 grupos. Por um lado temos Limão e Tangerina junto com o filho do Minagishi. Minagishi, acho que é assim que se diz. É uma coisa assim, pronto, nem interessa. Temos então esta dupla, Limão e Tangerina, que são uma dupla de assassinos, temidos por todos e conhecidos como aqueles que voltam sempre, aqueles que nunca morrem, os imortais. Depois, por outro lado, temos o Nanao, que está com um trabalho de roubar uma mala. E por outro lado temos Satoshi, o príncipe, e Kimura, com uma situação um bocadinho estranha. Ou seja, temos um Kimura que tem o filho no hospital, após ter sido empurrado de um telhado de um edifício. E temos esta personagem, Kimura, que vai atrás da pessoa que empurrou o filho, que será nada mais, nada menos do que Satoshi, mais conhecido como o príncipe, que é um miúdo de 14 anos, que é nada mais, nada menos do que um psicopata, um assassino, um miúdo sem qualquer tipo de consciência, remorsos, sentimentos. Ele consegue matar pessoas sem estar diretamente envolvido. E gosta disso e sente prazer nisso. Então temos estas personagens todas que aparentemente não têm nada a ver umas com as outras. Aparentemente não existe qualquer tipo de ligação entre elas. Mas depois começamos a perceber que as coisas não são bem assim. Nanao está ligado a Limão e Tangerina pelos seus trabalhos, enquanto assassinos contratados, e não só. E depois percebemos que tem algo em comum dentro do comboio, que é a mala. Depois, por outro lado, temos, lá está, Kimura e Satoshi, que com o passar do tempo vão começar a ter uma certa ligação com os outros personagens, já que Satoshi aproveita e diverte-se com estes outros 3 personagens que vão estar envolvidos numa trama única exclusivamente deles. Mas, ao longo do livro, vamos conhecendo outros assassinos, como, por exemplo, Glória Matinal, o Lobo, a Vespa, os próprios pais do Kimura, que também
faziam trabalhos sujos. Por isso vamos conhecendo estas personagens. Temos uma outra personagem que é o Vespa, que são dois. Depois temos um outro personagem que é um professor, ou parece ser um professor ou formador, que não sabe bem se também está no trabalho ou não. Ou seja, vamos tendo todas estas personagens que se vão juntar num só espaço, num só comboio, numa viagem entre Tóquio e... esqueci-me do nome da cidade. Morioka, exato. Tóquio e Morioka. Uma viagem longa, onde supostamente teriam de descer em certos destinos e nunca deixem. A vida vai levá-los e o tempo, aquela viagem vai levá-los por outras aventuras, por outros caminhos. A realidade é que chegamos ao fim com mortes atrás de mortes, ninguém sabe quem é que matou quem, ninguém sabe o que é que aconteceu naquele comboio e ninguém sabe o que é feito das personagens principais, tirando obviamente uma ou outra que se vai descobrindo com a leitura do livro. Ora bem, isto é o livro. Mas depois temos, obviamente, a adaptação a cinema. Eu vou ser sincera, eu cometi o erro de ver o filme primeiro, antes de ler o livro. Eu já tinha o e-book quando fui ver o filme, mas, lá está, por motivos de saúde, não consegui avançar com a leitura, acabei por ir ver o filme primeiro, e estava com bastante curiosidade em ler o livro, porque o filme estava muito bom. Eu adorei o filme foi realmente muito bom, diverti-me imenso. É que para além de ser um filme de ação, é ao mesmo tempo uma comédia, o que é uma mistura diferente, estranha, porque temos assassinatos, temos luta, temos todo um cenário de ação ali, aqueles filmes loucos em que há luta por todo lado, onde há mortes por todo lado, mas ao mesmo tempo temos comédia, que é algo que não costuma encaixar muito bem. E neste caso encaixou mesmo muito bem. E eu acho que o filme estava excepcional por causa disso. Então eu tinha muita curiosidade, tinha expectativas muito lá em cima com o livro. E tinha ao mesmo tempo muito receio de que o livro fosse, em comparação com o filme, fosse muito mau. Obviamente que eu tenho sempre consciência de que as adaptações às vezes não seguem sempre o rumo que que os livros seguem, por uma questão de marketing, de vender mais, da própria imagem, daquilo que transmite, das emoções que transmite a nível de som, de imagem, de movimento, tudo isso é sempre diferente, obviamente, em qualquer adaptação. Isso acontece com todos os livros. Com o Harry Potter aconteceu, com o Hunger Games aconteceu, com o Maze Runner aconteceu. Ou seja, acontece com o Crepúsculo, acontece com todas as adaptações de grandes, daqueles que podem ser considerados, se calhar, os grandes livros. Os filmes, muitas vezes, apesar de serem grandes livros, os filmes ultrapassam em muito e depois o livro fica mais pequenino por causa disso. E neste caso isso aconteceu. Não é negativo para o livro, eu acho que conseguimos separar bem as duas coisas. Por exemplo, no livro nós temos personagens 100% japonesas, tanto que a descrição e tudo é uma descrição 100% japonesa. Todos os personagens falam japonês, todos os personagens compreendem. E no caso do filme, temos um filme que, lá está, apesar de o original não ser americano, temos um filme que traz muitas personagens americanas e poucas personagens de origem japonesa. O que custa um pouco, às vezes uma pessoa sente um bocadinho de incoerência entre um lado e outro, mas compreende-se, obviamente, o porquê de ter sido feito. Uma outra mudança que eu senti muito entre livro e filme está relacionada com a evolução da história. Existem muitas mudanças na evolução da história. A base está lá, o desenvolvimento é um bocadinho diferente, que poderei ou não compreender o porquê de terem alterado tanto. Eu pessoalmente gostei do livro. Obviamente o livro é um pouco mais lento que o filme, não tem tanto momento de cortar a respiração quando estamos a ver o filme, obviamente, e no livro isso não acontece tanto. Temos alguns momentos assim de o que é que vai acontecer aqui, mas não é algo constante no livro como no filme. E depois o final é muito diferente. Eu acho que realmente quiseram fazer algo de muito extraordinário no filme, e o livro
e o final do livro ficou muito, muito, muito pequenininho. Essa provavelmente foi a parte do livro que eu menos gostei, porque, lá está, porque vi o filme. Porque se calhar, mas mesmo se não tivesse visto o filme, eu acho que o final do livro podia ter sido um bocadinho melhor. Um bocadinho mais entusiasmante e não tão pleno. Ou seja, estamos muito aqui e de repente no final, ou seja, imaginem, 10 páginas antes de acabar estamos aqui em cima, com ação, mistério, loucura, o que é que vai acontecer, o que é que eles vão fazer, não sei o que é, aqui em cima e de repente, aqui em baixo. Porque chegamos ao fim e literalmente não sabemos o que aconteceu a algumas das personagens. Vamos tendo uma ideia por aquilo que uma certa personagem vai nos contar, mas não temos a percepção geral, não temos aquela percepção que temos no filme. E eu isso notei e notei muito. Essa diferença para mim custou-me bastante e foi realmente aquilo que eu menos gostei. Mas a nível geral o livro está perfeito. Lá está, a junção de comédia e ação está muito bem conseguida. A caracterização dos personagens está 100%, está excelente. Às vezes nestes livros que têm vários personagens principais custa um pouco fazer a distinção de uns dos outros, mas a nível de caracterização e mesmo a nível de nome das personagens é bastante vantajoso, porque os nomes são todos muito diferentes e conseguimos identificar pela caracterização e pelo nome quem é quem. Muitas vezes basta só ler sei lá, por exemplo, o Nanau às vezes escrevem como o homem de óculos redondos de aro negro, ou o homem de óculos de aro negro. Isso faz com que se distinga facilmente a personagem, ou até outros aspectos individuais de cada uma das personagens, conseguimos identificar bem quem é quem, e isso é perfeito. O espaço está muito bem conseguido, conseguir que realmente que um livro se passe num só espaço e conseguir defini-lo bem e conseguir que o leitor entenda perfeitamente onde é que cada um está, o que é que significa aquele espaço, o que é que aquilo vai dar a ganhar ou a perder à história. Por isso, a esse nível também está muito bom. Acho que para o curto espaço de viagem, ou seja, nós temos uma viagem de comboio que não dura dias, dura horas, no máximo. Então, nesse curto espaço de tempo, muito acontece. E eu sinto que a história é rica por causa disso, porque conseguiram colocar em pouco tempo, desde o início até ao final da história, muita coisa. Muita coisa acontece. Ficamos a conhecer muito bem os personagens, cada um deles, a história de cada um deles, independentemente do que se está a passar no comboio, nós vamos ficar a conhecer um bocadinho a trajetória de cada uma das personagens, e isso é muito bom, isso é muito giro. Eu acho que foi algo muito bem conseguido, realmente. A nível de escrita, nada a dizer, está incrível. É uma escrita que, por um lado, é complexa pela quantidade de pormenor, pela quantidade de descrição. Às vezes, em certos casos, é cansativo, neste caso é necessário. Por isso, é um bocadinho complexo a esse nível, pelos nomes, pelas palavras utilizadas, pela forma como o autor quis passar ao público aquilo que ele queria criar naquela história. Mas, por outro lado, é um livro que se lê com muita facilidade, tem muita fluidez a leitura, e isso é realmente muito bom. Lê-se muito rápido. Eu demorei mais tempo porque não estava a conseguir ler absolutamente nada. Qualquer livro, nem o livro mais curtinho que fosse, eu demorava horrores de tempo a ler. Mas isso, pronto, foi uma coisa que me aconteceu agora recentemente e que, se tudo correr bem, já passou. Mas é realmente um livro que vale muito a pena. Mas é como eu digo, ler primeiro o livro e só depois ver o filme. Porque depois, se for ao contrário, provavelmente muita gente começa a ler o livro e para. Porque há um bocadinho de diferenças, e então eu dou sempre o conselho, se tem adaptação, leiam primeiro o livro. É preferível. Ou então é preciso conhecer muito bem a história original, pelo menos a base da história, para saber que a esse nível é igual de um e do outro, mas que depois pode haver alterações. Então fica aqui a dica, leiam primeiro o livro, vejam depois o filme. Por isso, se ainda não fizeram, já sabem. Se tiverem com ideias de ver já o filme, esperem uns mesinhos para ler o livro.
pode ser que seja mais fácil. E pronto, eu dei a este livro 4 estrelas, não dei as 5, principalmente pelo final. O final fez com que perdesse muito. Andei entre as 4 e as 4 estrelas e meia. Realmente o final fez perder um bocadinho ao livro, porque de resto está tudo muito bom e vale tudo muito a pena. Por isso já sabem, se gostaram do vídeo, coloquem like, subscrevam o canal, carreguem o sininho para receber todas as notificações. Vou-vos deixar aqui na descrição o link para poderem ler a opinião por escrito, assim como também o link para poderem adquirir o livro, tanto em formato físico como em e-book. E espero que, se ainda não leram, que gostem. E se leram já, deixem-me aqui nos comentários aquilo que acharam. Pessoal, até ao próximo vídeo.